Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 10, verso 17, página 1145. Todos encontraram? Estamos lá? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Eu vou ler uma outra versão, irmãos, que eu tenho aqui. É a mesma versão de Almeida, é também traduzida por João Ferreira de Almeida, mas na versão corrigida. Na versão corrigida, esse mesmo texto diz assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Irmãos, nós assistimos ontem aqui a um filme, nossa programação Cinema em Comunhão. Assistimos a um filme cujo título era Deus Não Está Morto, e falava da história de um professor que se dizia ateu, era um homem sem fé, que vivia numa profunda aflição, numa crise existencial, numa profunda revolta contra Deus em seu coração, que o tornara um homem sem fé, um homem que não acreditava mais em Deus. Paralelamente, ocorrem outras histórias de pessoas que vivem angústias e aflições também em suas vidas. Há a história da esposa do professor, que tinha a angústia de não ser tratada como deveria ser como esposa por conta da sua fé cristã. Havia também uma garota que era de religião islâmica, que era muçulmana, e vivia a angústia de esconder a sua fé, e pior que isso, ela foi posta para fora pelo seu pai e apanhou por conta de sua fé. Havia ainda a história da mãe da esposa do professor, que tinha um irmão que era um cara extremamente duro, sem Deus no coração, e tinha uma mãe que sofria de uma doença na qual ela estava desmemoriada. Essas histórias, todas elas revelavam pessoas num profundo desespero em suas almas, por alguma razão. E me parece que a linha central do filme é a fé. A fé e o desafio que eu tenho de levar essa fé, de provar essa fé em meio aos desesperos da vida. E isso me fez lembrar de uma história muito antiga, talvez alguns de vocês conheçam, de um determinado irmão que olhou para a palavra de Deus e creu naquele texto que diz que a fé, se você tiver fé como um grão de mostarda, você vai dizer para esse monte, sai daqui e atira-te ao mar, e isso vai acontecer. E esse irmão cria tanto nesse texto, e ele abria a janela de sua casa, todos os dias ele tinha uma montanha lá, que o impedia de ver o restante da cidade, e havia uma montanha na janela principal de sua casa, e todos os dias ele orava: Senhor, o Senhor falou na sua palavra que se a gente tivesse fé como um grão de mostarda, eu iria dizer para esse monte, sai daqui, atira-te no mar, e ele ia fazer. E todo dia ele orava ao Senhor e dizia: Senhor, tira esse monte daqui, atira ele no mar. Tira esse monte daqui, atira ele no mar. Todos os dias ele orava dessa forma. Orava, e teve um dia que ele abriu a janela, o monte estava lá, e ele disse: agora não, essa semana vai ser 7 dias de jejum e oração, e esse monte vai sair da minha porta. Eu tenho fé para isso. E começou ali, passaram-se os 7 dias orando, jejuando, clamando ao Senhor: tira o monte daqui, manda ele para o mar. E ao cabo de 7 dias, ele vai lá na janela da casa dele pela manhã, e quando abre a janela, lá está o monte. E ele diz assim: eu sabia. Tinha fé? O texto que lemos, queridos, está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Essa carta ela foi escrita durante a terceira viagem do apóstolo Paulo, a terceira viagem missionária, aproximadamente no ano 56, depois de Cristo. E essa carta ela é parte de uma estratégia missionária do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele tinha a intenção de chegar até a Espanha, e antes de chegar à Espanha, ele escreve uma carta aos crentes de Roma, adiantando a sua visita e os assuntos que ele trataria ali na igreja de Roma. É que a igreja de Roma ela era formada por gentios e judeus, e os judeus em sua maioria. E havia nesse grupo também um grupo de judeus chamados judaizantes. Os judaizantes
eram judeus que se converteram ao cristianismo, porém não abandonaram os ritos da religião judaica. E esses foram os calos no sapato do apóstolo Paulo durante todo o ministério do apóstolo Paulo. Porque eles pregavam e ensinavam na igreja que você poderia ser cristão, porém você deveria seguir os ritos da lei mosaica. Então o apóstolo Paulo, nessa carta também, ele tem a intenção de dar todo o ensino da fé cristã em relação àquilo que era genuíno, tentando, então, desfazendo assim todo o ensino judaizante no meio da igreja de Roma. De maneira, irmãos, que a gente precisa, ao olhar para a carta aos Romanos, entender que essa carta é uma estratégia do apóstolo Paulo. Ele escreve porque ele precisava chegar em Roma e queria o apoio da igreja de Roma para que essa igreja o apoiasse, a fim de que ele pudesse alcançar a Espanha com a mensagem do Evangelho. Essa carta também ela tinha a finalidade de desfazer todos os ensinos errados dos judaizantes na igreja de Roma. E a mensagem principal da carta aos Romanos é a justiça de Deus. A justiça de Deus é o assunto, é o cerne de toda a epístola aos Romanos. O apóstolo Paulo está falando da justiça de Deus, da justificação em Cristo Jesus, e falando também da necessidade que o homem tem de reconhecer a Cristo Jesus como Salvador de sua vida. Salvação e justificação para Paulo, queridos, é muito mais do que a transposição dessa vida para uma vida eterna. Para Paulo, salvação tem tudo a ver com a vida que você já está vivendo a partir de já, no aqui e no agora. Salvação não é aquela coisa que você espera lá para o futuro, justificação não é algo que você espera para o amanhã. Na mente do apóstolo Paulo, salvação é algo para já, para aqui, para o agora, e que você pode experimentar nos dias atuais. Muito embora o assunto central da carta aos Romanos seja a justiça de Deus concedida ao pecador que crê em Cristo Jesus, e com base nisso ele vai tratar diversos assuntos da teologia cristã, nós podemos inferir aqui desses assuntos verdades essenciais para as nossas vidas, queridos. E sendo assim, eu gostaria de sugerir que nós pensássemos hoje sobre os elementos necessários para que uma pessoa tenha esperança em dias de desespero. Eu vou repetir: os elementos necessários para que uma pessoa tenha esperança em dias de desespero. Pois bem, queridos, esses elementos eles estão explícitos aí nesse texto que nós lemos. Em primeiro lugar, o primeiro elemento essencial que o apóstolo Paulo nos apresenta aí é a fé. Se você puder olhar o texto, ele diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Então, o primeiro elemento essencial para que uma pessoa tenha esperança em dias de desespero é a fé. A palavra fé aqui, ela vem do grego pistis, e ela significa confiança, compromisso, a certeza de que tudo vai dar certo, ainda que de uma maneira diferente. Eu fico pensando que o que pensaríamos nós se estivéssemos na pele de José? José foi vendido pelos irmãos, foi jogado num poço, depois foi para a casa de Potifar, foi vendido como escravo para o Egito, foi para a casa de Potifar, lá foi acusado de tentar assediar a mulher de Potifar, foi lançado na prisão, e talvez a gente estivesse dizendo: olha, está tudo dando errado, a minha vida está uma desgraça. Fé, queridos, é exatamente essa confiança de que quando tudo parece ruim, está dando certo, ainda que seja de uma maneira diferente. A fé, aqui no apóstolo Paulo, é a confiança que nós temos em Jesus Cristo como Salvador de nossas vidas, como aquele que está conosco todos os dias de nossa vida, assim como o próprio Senhor Jesus prometeu: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas também é aquele que está conosco todos os dias de nossas vidas, em todas as situações de nossa vida, mesmo nas situações mais difíceis. Não é a fé, queridos, que vive na esperança do amanhã,
Não é uma fé na esperança de que amanhã talvez meus problemas vão se resolver. É uma fé de que Ele pode agir e faz hoje, aqui, agora, já. Pela fé em Cristo, a pessoa é colocada numa relação direta com Deus e não há mais barreiras nem a necessidade de intermediários, pois Jesus ele nos justificou para que pela fé nós pudéssemos se achegar ao trono da graça de Deus. E o que tem acontecido em nossos dias, queridos, lamentavelmente, é que as pessoas perderam a esperança de sair do desespero. De sair do desespero de suas vidas causadas pelos diversos problemas que a vida nos impõe naturalmente. Porém, a fé, queridos, ela remove montanhas, sim. As montanhas de problemas de nossas vidas. A fé é a solução para tudo aquilo que nós achamos que não tem solução em nossas vidas. O apóstolo Paulo, nessa mesma carta, no capítulo 3, verso 28, ele diz que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. E ainda em Romanos, aí, no capítulo 5, ele diz que, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Através da fé, queridos, a nossa relação com Deus foi restabelecida e agora nós podemos viver neste mundo na certeza de que Ele está conosco, mesmo nas mais adversas situações, mesmo quando a vida insiste, queridos, em querer nos manter em desespero, nós temos a esperança de que a nossa fé está firmada naquele que é a solução para os nossos problemas. A fé em Cristo é a fonte de uma vida nova. Ela muda o meu relacionamento com as pessoas, ela muda o meu relacionamento com Deus, ela muda o meu relacionamento com a minha existência. Então, queridos, a fé, ela dá sentido à nossa vida, muitas vezes sem sentido. A fé, ela traz uma esperança, mas não uma esperança para o futuro, mas como a própria palavra, ela indica confiança de que tudo pode acontecer aqui e agora, já. Sabe qual é o nosso grande problema, queridos? É que nós nos acostumamos a viver como meros espectadores da fé. Nós viemos à igreja, mas nós viemos muitas vezes apenas para cumprir um papel litúrgico nas nossas vidas, não viemos acreditando que nada pode mudar em nossas vidas. Muitas vezes nós viemos tentando buscar uma palavra que acalente, que acalme o nosso coração, e unicamente isso. Segundo elemento que o texto nos traz, que é necessário para que tenhamos esperança em dia de desespero, é o ouvir. O apóstolo Paulo, ao dizer que a fé vem pelo ouvir, ele destaca uma forma de contato do ouvinte com a palavra de Deus. E a palavra grega aqui para ouvir é akoues, que vem de akouo, no grego. E ela vem acompanhada de uma preposição ex, que significa de ou para fora. Enchendo de significado a palavra traduzida aqui por ouvir. Então, ouvir aqui não é simplesmente a capacidade que você tem de escutar, mas a coisa aqui ela tem o sentido de atender, é ouvir com uma disposição no coração de obedecer à chamada da fé. A expressão lá é pistis ex akoues. A fé vem pelo ouvir. Ou seja, a genuína fé nos faz ter a esperança, que nos faz ter esperança em dias de desespero, é aquela fé que brota num coração que está disposto a atender àquilo que ouve da palavra de Deus. Muitas vezes, queridos, nós não conseguimos enxergar, nós não conseguimos sair do desespero de nossas vidas, exatamente porque nós apenas cremos, mas não ouvimos com disposição de atender. Nós viemos à igreja para ouvir uma palavra boa, que enche o nosso coração de alegria, mas não uma palavra que nós queremos obedecer e levar para as nossas vidas todos os dias. Ouvir a palavra de Deus com essa disposição de atender
é uma forma direta de contato com a vontade de Deus para as nossas vidas. A Bíblia nos alerta que sejamos praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Essa verdade também nos desafia a pregar a palavra, queridos, para que outros ouçam essa palavra e também tenham fé, a fé que nós dizemos ter. Isso me fez lembrar mais uma vez do filme que nós assistimos ontem, quando haviam lá 2 pregadores, um pastor e um missionário negro. E o pastor estava reclamando de seu ministério, dizendo que nada grandioso acontecia no seu ministério. E o missionário disse: olha, grandioso é quando você fala de Jesus para aquela pessoa que veio te procurar aqui na igreja, somente para ela. E ela ouviu a palavra de Deus, foi confortada e salva por essa palavra. E eles tentaram alugar um carro que por 3 vezes deu errado. E, mais uma vez, queridos, a fé é a confiança de que tudo dá certo, ainda que de uma maneira errada, ainda que de uma maneira diferente, desculpem, ainda que de uma maneira diferente, e parece que de uma maneira diferente tudo deu certo ali na história daqueles 2 pregadores, porque o carro não funcionava, e quando o carro chegou exatamente para ele levar a palavra de salvação para aquela pessoa, aquele professor que foi acidentado e estava morrendo ali, sem esperança e sem Deus no mundo. Então, querido, essa verdade de que a fé vem pelo ouvir, ela nos desafia também a fazer outros ouvirem a verdade na qual nós cremos. Por fim, queridos, o terceiro elemento para que possamos ter esperança em dias de desespero é a palavra de Deus. Observem que o texto nos diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Não é ouvindo qualquer palavra que a fé salvadora ela vai brotar, que a fé que nos faz vencer obstáculos, ela vai se desenvolver em nossas vidas. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo, como está no original, Rimatus Christou. Jesus Cristo é aquele que lhe reconciliou com Deus, é aquele que lhe trouxe paz, sim, a paz que o mundo não pode dar. Ele é aquele que torna nova todas as coisas. Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, manifestando a glória de Deus, como disse João, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Ouvindo a palavra de Deus, queridos, uma pessoa ela toma conhecimento das bênçãos que Deus nos quer ofertar em Cristo Jesus. Ouvir a palavra de Deus cria e desenvolve a fé, porque a palavra de Deus é palavra de fé. A palavra de Deus é palavra de salvação. A palavra de Deus é palavra de esperança em dias de desespero. Meus irmãos, como está a nossa relação com a palavra? Muitos de nós só leram a Bíblia quando vem à igreja e o pastor diz: abramos nossas Bíblias no capítulo tal, verso tal. Como está a nossa comunhão com a palavra de Deus, que traz as verdades que podem nos trazer esperança em dias de desespero? Se você não se alimenta, queridos, por um longo tempo, você enfraquece, adoece e morre. E a verdade é, queridos, e eu falo isso com muita tristeza, temor e tremor no coração, a verdade é que muitos de nós somos defuntos, ambulantes, pois a nossa alma está morrendo sem o alimento da palavra de Deus. Nossa vida está morrendo porque nós não buscamos a palavra de Deus. Buscamos uma boa palavra, sim. Buscamos um pregador que nos faça levantar o ânimo. E para isso nós não precisamos vir para a igreja, basta ir para as palestras motivacionais que estão espalhadas aí mundo afora. Nós viemos para a igreja para ouvir a vontade de Deus, para ouvir a palavra de Deus. E essa palavra, se ela não resultar em prática em nossas vidas, se ela não resultar em vida prática para nossas vidas, para nada serve. Se nós não buscarmos a Deus com a intenção de atender a sua palavra,
De nada adianta dizer que temos fé, porque me parece que esses elementos são consequentes aqui nesse texto do apóstolo Paulo. Ele fala que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E as preposições que o apóstolo Paulo usa no texto original aqui, ela dá a ideia exatamente de condição. É condicional. Você tem fé porque você ouve. E ouvir, lembremos que não é simplesmente o ato de escutar, porque não somos surdos. Ouvir é o desejo de atender essa palavra. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Não perca, querido, a esperança de sair do desespero. Quando tudo lhe parecer impossível, quando os problemas e as aflições baterem à sua porta, quando a dor e a angústia lhe encontrarem, lembre-se de que a fé vem pelo ouvir. Ouvir com o desejo de atender. Lembre-se de que a palavra de Deus, a fé e o ouvir são os elementos necessários para vivermos uma vida cheia de esperança e sem desespero. Como já bem foi esclarecido para nós, desespero é uma palavra que indica ausência de esperança. Ela é uma palavra composta de duas palavras, des, que significa sem, ausência de, e esperança. Então, muitas vezes, quando nós entramos em desespero em nossas vidas, queridos, é porque nós já tentamos de tudo e nada deu certo. Já tentamos de tudo e não vimos Deus agir nas nossas vidas. Não vimos a ação de Deus de maneira eficaz em nossas vidas. Meus amados irmãos, Deus quer sim agir na sua vida, em particular. Deus quer agir na vida de cada um de vocês, meus queridos, em particular, e agora eu não falo para a comunidade cristã como instituição, não falo para a comunidade cristã como igreja, eu falo para você como pessoa. Deus quer se relacionar com você, intimamente, exclusivamente com você. Quando Ele entregou o seu Filho, Ele não entregou o seu Filho pelo mundo, como se fosse um globo só, Ele entregou o seu Filho pelo mundo, olhando para pessoas individuais. Lembre-se da oração sacerdotal de Jesus, lá em João 17. Ele ora pelos discípulos, por cada um deles, e diz assim: Pai, eu não oro somente por eles, mas por aqueles que ainda haverão de crer em Teu nome. E ali estava escrito, Naim, Sueli, João, Martorelli, Seuci, Pati, Moisés, Dênia, Rubens, o seu nome estava lá, escrito. Quando ele disse, eu não oro somente por esses, mas por aqueles que haverão de crer em mim. A relação que Deus quer ter com você, querido, é uma relação individual. É uma relação pessoal, você e Ele. Para isso é preciso que você atente para essas três verdades que te traz esperança nos desesperos da tua vida. Fé, confiança de que Deus pode fazer. Confiança de que se alguma coisa na tua vida não vai bem, está dando certo. Ainda que de uma maneira diferente. Está dando certo, querido. Não desanime. Não fique pelo caminho. Não se abata. Tenha fé, porque está dando certo. Segundo, ouça a palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus. Não escute, porque você tem acuidade auditiva. Ouça, é atender, é obedecer, é praticar a palavra de Deus. Por fim, queridos, torne a palavra de Deus sua única regra de fé e prática. Porque sem esse alimento, se você não buscar a palavra de Deus, sua alma morre. Ela é o único alimento espiritual que Deus deixou para nós. Por isso é necessário que você, todos os dias, assim como tem necessidade de alimento para o corpo, busque o alimento para a alma. Busque o alimento para a sua alma. A igreja é um caminho, irmãos. A igreja, digamos que é a cereja do bolo. A igreja é a cereja do bolo.
mas o alimento mesmo é você e Deus. É lá, em secreto. A minha oração, sincera e genuína, é que nessa igreja nós possamos a cada dia, irmãos, a cada dia, viver nessa esperança de que o Senhor é a nossa esperança. É que nessa igreja, cristãos genuínos brotem e queiram ser testemunhas vivas, desafiando as incredulidades da vida, do mundo. É que aqui nasçam os missionários que Deus espera. Uma igreja ela não existe para outra coisa, irmão, senão para anunciar a salvação em Cristo Jesus. Você não foi chamado para mais nada. Você é um excelente professor, glória a Deus por isso. Mas Deus te fez professor para que com a tua capacidade de professor você pudesse falar de Jesus para os seus alunos. Deus te fez engenheiro, glória a Deus por isso, porque você precisa ser engenheiro para sustentar a sua casa, a sua família. Mas lá, no teu trabalho, ali é o teu campo missionário, existem pessoas lá que precisam ouvir falar de Cristo Jesus. Deus te fez diretor, gerente, funcionário, peão de obra. Seja lá o que Deus te fez, queridos. Ele te fez para que você pudesse ser instrumento dele. E você só será instrumento dele quando você tiver fé, quando você ouvir e quando você praticar a palavra de Deus. Vamos mais uma vez baixar nossas cabeças, vamos falar com Deus. Meus queridos, eu queria desafiar você essa noite a que você dê um passo de fé na sua vida, a que você possa, a partir de hoje, assumir um compromisso diferente. Verdade, como falei, aqui não teríamos um sermão, apenas um recado da parte de Deus, porque todos os assuntos aqui tratados nós já conhecemos. Nós sabemos o que é fé, nós sabemos o que é ouvir a palavra de Deus, nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus que precisa ser praticada. Mas a grande diferença entre o que sabemos é que nós precisamos, além de saber, praticar, viver. E eu queria desafiá-lo, meu irmão, a que você pudesse essa noite dar um passo de fé diante de Deus, dizendo assim: Senhor, eu quero praticar, eu quero viver essa palavra. Eu queria também te desafiar, meu irmão, não sei se você está passando por algum problema na sua vida, se você está vivendo algum desespero na vida, mas eu queria te desafiar também a confiar, porque os elementos que nos trazem esperança em dias de desespero, entre eles está a fé, além de ouvir e atender a palavra de Deus. Queria orar por você, meu irmão, se você deseja essa noite dar esse passo de fé, assumindo um compromisso diferente com o Senhor. Não é um momento litúrgico em que você vem aqui à frente e simplesmente vem receber uma oração. É claro, a oração é importante, mas eu quero te desafiar a você, a partir de hoje, mudar o seu conceito acerca do que é fé, acerca do que é ouvir a palavra de Deus, não é simplesmente vir à igreja e ouvir uma boa pregação, acerca do que é a palavra de Deus na sua vida. Eu queria orar, meu irmão, com você, orar pela minha vida, orar pela sua vida. Se você tem esse desejo de, a partir de hoje, assumir um compromisso diferente com o Senhor, vem aqui para frente, nós vamos orar por você. Se você também está em desespero na sua vida, se você está vivendo alguma aflição na sua vida, venha para cá, nós queremos orar também. Sabe, queridos, a partir de mim, eu mesmo sinto essas necessidades.
todas as vezes que nós vamos falar a palavra de Deus, nós precisamos primeiro que ela seja pregada para os nossos corações, para as nossas vidas. Nós somos os primeiros desafiados pela palavra. Muitas vezes os primeiros confrontados pela palavra. Muitas vezes os primeiros corrigidos pela palavra. Essa noite eu gostaria que a nossa oração aqui juntos não fosse mais uma oração, mas que hoje nós pudéssemos estar assumindo esse compromisso com o Senhor. De dizer, Senhor, eu quero crer no Senhor. Crer que o Senhor pode remover montanhas, as montanhas de problemas da minha vida, as montanhas de problemas do meu trabalho, as montanhas de problemas da minha casa, as montanhas de problemas do meu casamento, as montanhas de problemas dos meus filhos, Senhor. Venha com essa fé no coração. Mas também assuma hoje um compromisso diante de Deus de dizer, Senhor, eu quero não apenas crer no Senhor, mas eu quero ouvir e atender a Tua palavra. E eu quero fazer dessa palavra a minha regra de fé e prática. E a partir de hoje, Senhor, eu quero me alimentar dela, assim como meu corpo necessita de alimento, a minha alma tem sede de Ti. Senhor Deus e Pai, aqui estão, ó Deus, meus irmãos, que assim como eu, foram impactados pela Tua palavra, Senhor. Que assim como eu, ó Pai, sentem necessidade de ter uma fé renovada, de ter uma vida mais atirada aos Teus pés, atendendo mais à Tua palavra, de fazer, ó Deus, com que a Tua palavra seja regra de fé e prática. Aqui estão irmãos, ó Pai, que como eu, a alma clama e tem sede de Ti, Senhor. Tem sede e fome da Tua palavra, Senhor. E sem a Tua palavra nós perecemos, Senhor Deus, nós morreremos. Seremos verdadeiros zumbis, sem vida, Senhor. Fazendo apenas parte de uma coreografia eclesiástica. Mas não é isso que queremos para a nossa vida. Por isso, ó Pai, vem e sopra sobre nós o Teu sopro, Senhor. Vem, ó Deus, e invade as nossas vidas com Teu Espírito Santo. Quebranta os nossos corações, ó Pai. Nos dá lágrimas para chorar as nossas culpas. Nos dá arrependimento para reconhecer o quanto nós nos afastamos de Ti, Senhor. Nos dá vida, Senhor Deus, transformada aos Teus pés. Abençoa, Pai Santo, cada um desses queridos irmãos. Visita o lar, a casa de cada um. Visita, Senhor, a vida de cada um, a vida profissional, Senhor. Aquele que está em busca, Senhor Deus, de um trabalho, ou aquele que está em busca, ó Pai, de uma ascensão profissional. Pai Santo, abençoa. Aquele, ó Pai, que está com problema na sua casa, com seus filhos, com seu esposo, com sua esposa, Senhor. Tem misericórdia a começar de mim, meu Pai. Ó Deus, sê conosco, Pai, sê propício a nós. Olha para nós. O que precisamos, ó Pai, é mais do Teu Espírito nas nossas vidas. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, vem agora e passeia com o Teu Espírito Santo livremente entre nós. Pois aqui nesse momento, ó Pai, nós estamos lançando por terra os nossos escudos e as nossas armas, nos humilhando diante do Senhor. E queremos, ó Pai, em nome de Jesus, ver vida nas nossas vidas, e assim veremos vida na nossa igreja. Abençoa-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, Deus os abençoe. Poder assentar.